Meus irmãos, minhas irmãs, nós acabamos de ouvir na leitura geográfica o que é o agiógrafo. O agiógrafo é aquele que fala da vida do santo. E a leitura geográfica de hoje, falando da vida de Santo Antônio, fala que ele na França combateu as heresias. O que é a heresia? A heresia é a pessoa distorcer a doutrina, distorcer o ensinamento de Cristo a partir de uma visão totalmente relativista, que relativiza a verdade para o seu ponto de vista ou para o ponto de vista de um grupo. Então, isso aconteceu muito no início da igreja. Na época de Santo Antônio haviam esses hereges e, desculpa dizer, nos nossos tempos, ainda mais com as redes sociais aí, é o que mais nós temos no nosso meio, só que nós não chamamos mais de hereges. São pessoas que distorcem a doutrina, são pessoas que ensinam errado, que procuram compreender fé, religião e conteúdo da fé de uma maneira equivocada e acabam transmitindo isso também de uma maneira distorcida, equivocada, ou para o extremo do laxismo, do desleixo, de não viver direito, ou para o outro extremo do radicalismo, do fanatismo, de viver uma fé fanática. Os extremos são perigosos. A heresia, ela toca os dois extremos. Ou ela faz a pessoa desleixar na fé, ou ela faz a pessoa exagerar nas práticas de fé, se tornando um fanático. Todos os extremos acabam indo contra o próprio evangelho de hoje, que fala do amor. Cristo se coloca como o referencial do amor e nos dá uma ordem. Isto eu vos ordeno, literalmente, amai-vos uns aos outros. Quando eu caio no desleixo, muitas vezes esse desleixo faz com que eu viva centrado em mim mesmo, o desleixo da fé. Mas também, como os extremos se aproximam, infelizmente, quando eu caio no fanatismo, acontece praticamente a mesma coisa. Eu deixo de amar, vivo uma fé em torno de mim mesmo, a partir de práticas que eu acho que são certas, que eu acho que santificam, que eu atribuo poder, que eu absolutizo essas práticas, me torno um fanático, me coloco no centro dessas práticas e também deixo de amar. Porque o fanático, ele acaba odiando por causa da fé. Então os extremos se tocam. No desleixo eu odeio, porque eu estou no centro, e no fanatismo eu odeio, porque eu estou no centro e quero me impor para os outros. Bem, o que isso tem a ver com a festa que nós celebramos hoje também do apóstolo São Matias, que foi escolhido para substituir Judas Iscariotes, o traidor? Quando nós celebramos um apóstolo, nós recordamos que os apóstolos, eles são as colunas da fé da igreja, porque eles foram formados por Jesus Cristo na sua vida pública, aprenderam de Jesus e depois da paixão, morte e ressurreição de Cristo, eles, por ação do Espírito Santo, são continuadores da igreja fundada por Cristo e são aqueles que ensinam o conteúdo da fé que hoje nós temos e que hoje continua sendo transmitido. E aqui está, distorcer esse conteúdo da fé é heresia.
distorcer esse conteúdo da fé ou para o desleixo ou para o fanatismo é heresia. Assim como a heresia que Santo Antônio enfrentou na França, junto inclusive à leitura geográfica fala com São Domingos de Gusmão, fundador dos dominicanos. E Santo Antônio, de uma maneira particularíssima, ao combater as heresias na França, ao ensinar a fé correta, ao explicar a fé para tirar todo o engano, toda a distorção, todo o desequilíbrio, todo o fanatismo ou desleixo da fé, ele se apoia nas colunas da igreja, os apóstolos, no ensinamento dos apóstolos, e ele defende esse ensinamento dos apóstolos e ensina a fé equilibrada, correta, autêntica, verdadeira, transmitida por Cristo aos apóstolos, dos apóstolos a toda a igreja, numa sucessão apostólica que hoje chega aos nossos bispos. O colégio episcopal, o colégio dos bispos, é sucessor e continuador da tradição do colégio apostólico, o colégio dos apóstolos de Cristo. Então Santo Antônio defende essa fé. E mais, para relacionar isso com o Evangelho, onde Jesus fala da lei maior, que é o amor, ele ama a igreja, ele ama a Cristo, fundador dessa igreja, ele ama o ensinamento de Cristo que essa igreja transmite, e ele ama os fiéis, e por amor aos fiéis, corrige, orienta, exorta, por amor aos fiéis, corrige para que a pessoa não viva no erro e possa enxergar a fé correta, equilibrada, para não cair nem no desleixo da vivência da fé, nem no fanatismo da vivência da fé. Portanto, o santo, por amor a Deus e ao próximo, ele ensina a verdade de Deus. Foi assim com São Matias, que transmitiu a verdade como apóstolo, e foi assim com Santo Antônio, que recebendo essa verdade da igreja, ama a Deus, ama a igreja, ama essa verdade, e por amor ao irmão, aos irmãos e às irmãs, transmite essa verdade, corrigindo todo erro, toda distorção, toda manipulação, todo o engano em matéria de conteúdo da fé. Santo Antônio faz isso. E diria mais a vocês: é importante que nós, no nosso tempo, inspirados nesse conteúdo da fé que São Matias transmitiu, que Santo Antônio defendeu, nós tomemos o cuidado de não cairmos nos erros doutrinais que estão por aí. Cuidado com os extremos. Cuidado com alguém que te leva a ser uma pessoa desleixada na fé, mas também cuidado com alguém que leva você a ser uma pessoa exagerada, fanática na fé. Cuidado com as redes sociais. Infelizmente, está cheio de fake news, está cheio de manipulação da verdade, está cheio de pessoas ignorantes, ignoram, não conhecem direito, que se fazem donas da verdade, que ficam vomitando moralismos para se fazerem influenciadoras, para influenciar a vida das pessoas, fazendo discurso de fé. E às vezes, uma das coisas que caracteriza principalmente o fanatismo é o discurso de ódio, o radicalismo que leva a odiar em vez de amar. Se você começar a ouvir, seja quem for, um leigo, um coordenador, até um padre ou um religioso, na internet, que incentiva discurso de ódio, ele é fanático. Que critica e bate na mãe igreja, ele é fanático.
não tem o equilíbrio de amar a igreja e de seguir a lei maior de Cristo, que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Portanto, não é papel de nenhum católico, nenhum cristão e nem ninguém dentro da hierarquia da igreja ou alguma liderança dentro da igreja incentivar o ódio por causa da fé. Se alguém incentiva o ódio, o excesso de crítica por causa da fé, fuja dessa pessoa, fuja do que ela diz, porque aí está um desequilíbrio da vida espiritual, um desequilíbrio doutrinal, um desequilíbrio que contraria o Evangelho e contraria a prática de fé, porque a minha prática de fé deve ser uma correspondência de amor a Deus, e para corresponder ao amor a Deus também amar o próximo. A minha fé deve me levar a amar e não a odiar. Portanto, cuidado com os discursos moralistas, com os discursos puritanos que querem purificar o mundo, que querem corrigir o mundo. O mundo já tem quem o corrija, se chama Nosso Senhor Jesus Cristo, com o ensinamento dele. Cuidado com esses discursos, seja na comunidade, seja no dia a dia com quem você encontra, seja pela internet, nas redes sociais, certos influenciadores. Cuidado. Como nos ensina o filósofo Aristóteles, a virtude está no meio, no equilíbrio. Nem desleixado demais, nem fanático demais. Quer dizer, desleixado já é demais e fanático também já é demais, já são os extremos. A virtude está no meio. E Santo Antônio dedicou o tempo da sua vida, dedicou o tempo do seu ministério sacerdotal, dedicou o tempo da sua vida consagrada a ensinar a verdade. E aqui eu encerro também lembrando uma outra coisa que é lamentável nos nossos tempos. Muita heresia, muito discurso de desleixo, muito discurso de fanatismo, acabam convencendo as pessoas, porque as pessoas são ignorantes da própria fé. Eu não conheço a fé católica na qual eu fui batizado. Eu não conheço a fé católica que eu digo praticar. Eu não conheço o ensinamento da igreja. Eu vivo de achismos, eu vivo de opinião que alguém falou ali, uma frase que outro disse acolá, de coisas que eu acho que são certas, de gostos, preferências, desejos e impressões que eu tenho. Mas o católico, desculpa dizer, não quero ofender ninguém, muitas vezes é um ignorante da própria fé, não conhece a própria fé e por isso, não conhecendo, vive mal, e não conhecendo, está à mercê daqueles que levam o católico ou ao desleixo ou ao fanatismo. Portanto, conhecer a própria fé, estudar a própria fé, conhecer melhor os ensinamentos e a própria palavra de Deus, orientados pelo magistério da igreja, seja o apóstolo Matias, os bispos, os padres, clero de uma maneira geral. Conhecer o conteúdo da fé impede com que eu caia na rede do fanatismo ou na rede do desleixo. E muitas vezes a nossa conversão não se faz conversão porque de fato o ignorar o conteúdo da fé faz com que eu viva uma fé, uma mentalidade mágica, uma mentalidade supersticiosa, uma mentalidade de troca com Deus, uma mentalidade ritualista que basta cumprir o rito, uma mentalidade aonde eu também tenho medo de Deus, então eu estou fazendo as coisas não por amor, mas porque eu tenho medo, eu não quero ser castigado. Quer dizer, tudo isso revela uma grande ignorância da fé, um grande desconhecimento da fé, um grande afastamento do conteúdo da fé
onde eu vivo de achismos, de gostos, de preferência. E aí se um padre corrigir uma coisa que eu estou fazendo errado, eu não piso mais na igreja. Aí se um coordenador disser que meu comportamento ali não está correto, eu já me revolto. E hoje em dia a modinha é: vou te processar. Então, São Matias, que ensinou essa doutrina aprendida do Cristo e transmitiu para toda a igreja. Santo Antônio, que defendeu essa doutrina e procurou ensinar o correto por amor, para que as pessoas vivessem melhor a sua fé e não se desencaminhassem, nos ensinam que é preciso tomar cuidado para não nos desencaminharmos da fé em Jesus Cristo, do ensinamento da Igreja Católica Apostólica Romana, e ter amor a essa igreja, ter amor aos irmãos, ter amor a esse ensinamento e, por amor a Deus, viver esses ensinamentos. Que Santo Antônio, que São Matias intercedam por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.